Beleza? Voltando aqui. E nós vamos falar então hoje, vamos pensar, né, num texto de Amós que ele fala da construção dos muros, né, e de um prumo e da construção dos muros. O que acontece? Quando uma pessoa vive, né, a rejeição, ou a rebelião, fundamentado na rejeição, na rebelião, que é fruto de tudo isso que nós falamos, de vivências, né, de modelos errados, de culturas erradas que nós recebemos, de entendimentos errados, de experiências ruins, e tudo isso vai trazer um fundamento. E aí tem um fundamento na rebelião, na rejeição, na rebelião, e vão ser construídos tijolinhos. Para que esses tijolinhos? É como se fosse assim, eu vivi isso, ou eu sofri, ou eu vivo uma situação assim, então eu vou me proteger, eu vou construir um muro que me proteja das pessoas e acaba também como se fosse uma proteção do próprio Deus, me separando do próprio Deus. Então nós vamos falar, para um entendimento ser mais claro, nós vamos falar sobre o muro da rejeição, o muro que as pessoas que vivem no fundamento da rejeição, pessoas que viveram fortes rejeições, graves situações de rejeição, vão construir tijolinhos por tijolinhos para se defender. Então, muitas pessoas também que estão na rebelião são pessoas que estão construindo murinhos, atitudes, né, tijolinhos, que é para se proteger também. Tem uma atitude agressiva porque ele não quer ser agredido. Tem uma atitude de defesa, de escudo, endurece contra as pessoas, porque como já foi muito ferido, ela vai se proteger para não se ferir novamente. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses dois muros, o muro da rejeição e o muro da rebelião. E também depois nós vamos ver que a gente pende para um lado e para o outro. Às vezes está na rejeição e às vezes está na rebelião. O muro significa proteção e segurança e também pode significar separação. O muro ele pode ser uma proteção e também para separar. Nesse caso, vamos utilizar a figura do muro para exemplificar as barreiras que construímos quando somos feridos, visando nos proteger de sermos feridos novamente. Também vamos refletir sobre as consequências dessa construção desses muros, dessas atitudes, desses comportamentos que nós vamos acumulando como muralhas para nos proteger e o que isso traz de consequência para a nossa vida. O muro é construído em duas partes, ou na rejeição ou na rebelião. Cada parte é construída com tijolos, sentimentos e atitudes que nós optamos por elas ou nos agarramos a elas para nos proteger, sustentados por falsos conhecimentos, falsas crenças, falso entendimento de quem nós somos, de quem Deus é e de quem o outro é. Tudo se move dentro da nossa percepção de quem Deus é, de quem nós somos e de quem o outro é. Toda deformidade de personalidade tem a ver com a nossa visão, com o nosso conhecimento, o nosso entendimento de quem Deus é, de quem eu sou e de quem é o outro. E isso está muito relacionado à rejeição com um déficit de amor, de não entender, o amor primeiramente de Deus, não entender que é amado pelos pais, não se sentir amado pelos pais, não se sentir amado pelas pessoas, se sentir rejeitado, se sentir inferior aos outros, e às vezes é construir essa proteção, essas atitudes que estão relacionadas a essa rejeição para se proteger, para não ser ferido novamente, para não ser rejeitado novamente, para não ser abandonado novamente, vai às vezes escolher algumas atitudes ou de rejeição ou de rebelião. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre essas falsas crenças, ou seja, se o meu pai me abandonou, aí minha mãe que me criou, nunca conheci meu pai, eu posso ter um sentimento de rejeição, que meu pai me rejeitou, não me amou, e aquele vazio aqui dentro de não me sentir amado vai me construir em mim uma crença, um entendimento de que eu não sou amado, de que ninguém vai me aceitar. Sempre aquele medo de ser rejeitado vai voltar porque aquele sentimento de que meu pai me rejeitou pode gerar em mim, não necessariamente gera, mas pode gerar em mim um sentimento de que eu sempre vou ser abandonado, sempre vou ser rejeitado, eu não vou ser aceito. Então eu vou ter atitudes para buscar essa aceitação de alguma forma. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos começar aqui com algumas características do muro de rejeição e depois nós vamos ver as características do muro de rebelião. Primeira, tristeza. Tristeza é um tijolinho, Uma pessoa que é rejeitada, a primeira coisa que acontece é se entristecer.
Só que uma tristeza normal, você foi rejeitado, poxa, ruim. Mas quando aquela tristeza se torna um tijolo, significa que é alguma coisa fixa na minha vida. Não é uma tristeza que eu sinto e passa, é uma tristeza que está ali continuamente. Sempre está aquela coisa ruim, aquela tristeza no meu coração, que pode ir aumentando e se transformar numa angústia e futuramente até numa depressão. Né? Então a tristeza é um tijolinho que a gente pode alimentar e deixar ele ali, construir algo fixo que vai ser um muro. A tristeza, eu sempre me recuo, né, na minha tristeza. Outra coisa, a autopiedade, sentir pena de si mesmo. Uma pessoa que sofreu muita rejeição tende a ter esse comportamento de autopiedade. Tá sempre achando, ninguém gosta de mim, tudo que acontece, pensa, tá vendo? Me rejeitou, olha só, me deixou fora do grupo. Às vezes não foi nem intenção de ninguém, mas ele começa a fazer isso e às vezes começa a gerar nas pessoas a rejeição mesmo dele. Uma pessoa que tem autopiedade ou que está sempre em comiseração ou sentindo-se miserável, se sentindo pena de si mesmo, né, ele vai geralmente afastar as pessoas dele, porque ele vai ser uma pessoa que vai sempre buscar muito, né, a atenção para si e ele vai usar isso, esse sentimento de autopiedade, se sentindo sempre, né, o preterido, aquele que ninguém quer, ninguém gosta de mim, tá vendo, o meu rejeitou o meu é sempre o pior, autopiedade, tadinho de mim, ódio de si mesmo, uma pessoa que olha para si, não gosta de nada, não gosta de seu corpo, não gosta de si mesmo, não gosta do seu jeito, e ele vai começar então a agir de forma diferente de si mesmo, de quem ele acha que ele é, porque a imagem dele está distorcida. Lembra que nós falamos que essa deformidade de personalidade é o que foi gerado por vários fatores, né, que vai gerar uma distorção na nossa visão de quem Deus é, de quem nós somos e de quem o outro é. Né? Então, vai gerar esse sentimento também de ódio de si mesmo. Então, ele vai sempre rejeitar quem ele é, o seu jeito de ser sempre é o pior, ele vai ter raiva de como ele é, e às vezes ele passa, quando ele vê pessoas parecidas com ele tem raiva dessas pessoas, porque lembram quem ele é. Depressão, né, que pode ser uma doença que tenha outras fontes, mas ela pode estar também relacionada a muita vivência de rejeição e essa tristeza, esse tijolinho que foi ali fixado na vida, né? Aquela tristeza que ficou, não foi tratada e ela vai só se fortalecendo e crescendo e pode se transformar numa depressão. Apatia pode ser um outro sentimento, uma outra atitude, a pessoa ser apática, indiferente, não sente nada, não sente dó dos outros, fica ali, está sempre apático ao que está acontecendo, né? Uma pessoa apática é uma pessoa que está indiferente ao que está acontecendo, está alheia, está fora do que está acontecendo, ela não vive o que está acontecendo, se é uma situação de tristeza ali do povo e ela está ali apática, ou se é uma de alegria, ela também está apática, não sente alegria, apatia, indiferença, né? Está alheio à realidade externa dela. Fracasso, um sentimento de fracasso muito grande, são pessoas que geralmente têm medo do fracasso, então elas vão lutar sempre com esse sentimento do medo de fracasso, elas sempre acham que vai fracassar. Outra coisa, culpa, muito forte culpa. Esses sentimentos levam a pessoa às vezes a ter atitudes ruins para com os outros, né? E ao mesmo tempo ela se sente culpada. Muitas pessoas também que sofreram, por exemplo, violência e abuso, se sentem culpadas disso, porque geralmente os agressores culpam a pessoa pela agressão sofrida. Você está sofrendo isso aqui porque você merece isso. Você está sofrendo isso, essa violência aqui, eu estou te batendo, eu estou te agredindo porque você fez isso ou fez aquilo. Então, a pessoa tem um sentimento de culpa muito grande. Então, pessoas que viveram fortemente a rejeição, elas tendem também a se sentir muito culpadas. Insegurança. Pessoas que se sentem inseguras, né? Elas sempre estão inseguras, com medo, né? Inseguras em tomar passos, em tomar atitudes diferentes, né? Atitudes ousadas na sua vida, estão sempre com muito medo, se sentindo muito insegura. O medo cresce muito na vida dessas pessoas, elas se sentem inseguras, a insegurança e o medo são fortes nessas pessoas, ainda que elas briguem e guerreiem com aquilo, mas está ali no coração. Fraqueza, se sentir fragilizado, né? Tá sempre muito fragilizado com as situações. Uma pessoa que sofreu muita
rejeição e não foi tratada e não aprendeu a lidar com aquilo, ela vai se sentir sempre fraca diante das situações difíceis, né? Então ela tem uma tendência muito forte a decair, a se fragilizar, a desistir, desiste de estudar, desistência, né? Porque se sente fraco, se sente incapaz, um sentimento de incapacidade, espírito apagado, sem expressão, né, que está relacionado também à apatia, e são pessoas que passam sempre sem ser notadas em todo lugar onde vivem, né, elas sempre se afastam, se escondem, né, se intimidam, elas ficam sempre mais apagadas, sem expressão, elas nunca estão ali ativas, nem em casa, nem fora de casa. Desespero, né, ou seja, não tem esperança, pessoas que perderam a esperança, não tem expectativa ou esperança de mudança, né, na sua vida. Desânimo, pessoas que estão sempre muito desanimadas, elas vão ser sempre mais voltadas para o pessimismo, né, elas estão sempre achando que vai dar tudo errado, estão sempre olhando o lado negativo das coisas, então isso leva elas a se desanimar, né, e também a desistir muito facilmente das coisas, né, porque ela se sente incapaz, se sente frustrada, né, se sente fracassada, se sente fraco, né, e ela então vai cair muito no desânimo. São pessoas geralmente muito negativas, né, muito pessimistas e muito desanimadas. Vamos agora para o tijolinho da rebelião. Eu disse que não é só isso ou aquilo. Às vezes tem esse murinho da rebelião, também tem na pessoa que está ali no fundamento da rejeição, tá? Então podem às vezes se cruzar essas características e esses tijolinhos podem estar tanto num lado como do outro. Mas a rebelião, tem pessoas que são mais, por exemplo, quem está no muro da rejeição, eles são tendentes mais a se esconder, a se ocultar, a se intimidar. Quem está no muro da rebelião, eles estão mais no ataque. Esse aqui está mais na defesa, esse aqui está mais no ataque. Para não ser ferido, ele ataca. Esse aqui, para não ser ferido, se defende, recua, se esconde. Esses aqui, essas atitudes aqui do muro da rebelião, são aqueles que, para não ser ferido, eles então atacam. Então vamos lá, um tijolinho, hostilidade, uma pessoa hostil, né? Uma pessoa hostil, tá sempre, as palavras são mais ásperas, a atitude é mais áspera, a hostilidade, né? Ela é o contrário do que? Da mansidão, de ser uma pessoa mais leve, mais suave, ela é hostil aos outros. Orgulho, tendência grande, quem tá no muro da rebelião é aquele que falou assim, eu já fui ferido, agora ninguém me fere mais. Ele tem a tendência a ser orgulhoso ou orgulhosa, né? Vai sempre se negar a reconhecer seus erros, vai sempre ter dificuldade de reconhecer, quando é confrontado não reconhece que errou, está sempre atacando o outro. Sofisticação, pessoas que acham assim, já que eu sofri, já que eu fui rejeitado, já que eu vivi tanta luta, eu também agora, eu não vou viver desse jeito mais. Elas são sofisticadas, ou seja, elas se vestem daquilo que elas não são. São pessoas, às vezes, que não são ricas, mas querem viver como se fossem ricas, né? São pessoas que não têm nada, mas elas se comportam como se elas tivessem muito e começam, às vezes, a ferir os outros, a humilhar os outros, porque ela se acha ali, ela toma um patamar de superioridade. Altos e baixos, são pessoas instáveis no seu humor. Uma hora está muito alegre, muito animado, outra hora está agressivo, desanimado, decepcionado, né? Então altera muito facilmente o seu humor. Superioridade, como eu já falei, se sente superior aos outros, então está sempre olhando os outros de cima para baixo, né? Competitivo, adora uma competição, quer ganhar tudo. Ela tem que ganhar, é ele que tem que ganhar, porque, né, se ele não ganhar, ele se sente menos. Aquela rejeição que está no coração dele vai aflorar, vai vir à tona. Então, ele tem que ganhar para estar por cima, superior ao outro, né? Sofisticado, eu sou. E isso sempre tem muito a ver com o caráter e com a personalidade deformada de alguém que foi muito ferido e optou ou construiu um muro de rebelião. Dominante, ele geralmente vai ser mais dominante, ou seja, ele não aceita autoridade, tem muita dificuldade de receber ordens,
de aceitar autoridade sobre ele. Tem o espírito da rebelião, que é também maligno, né? Tudo isso, tanto da rejeição como da rebelião, vem do diabo, que veio para destruir a nossa personalidade, tirar o formato de Cristo de nós. Vamos para o nosso próximo vídeo.